É, muito boa noite, eu sou a Lilian Carvalho e hoje a gente vai falar de WhatsApp como canal de vendas, porque tem um montão de gente que manda mensagem para mim e pergunta e fala que manda mensagem pelo WhatsApp e que não fecha vendas. E a gente aqui tem vários clientes que a gente já mapeou o que é que pode estar acontecendo se você não vende pelo WhatsApp, tá? Então, sem muitas delongas, vamos começar com algumas estatísticas, né? O WhatsApp, gente, ele é um gigante. Aqui no Brasil, ele tem quase 150 milhões de usuários. A gente tem quase 210 milhões de habitantes. Então, tem quase todo mundo tem um WhatsApp aí para chamar de seu. Quando a gente mapeia aqui o que é que acontece quando você gera um lead na internet, cai para o WhatsApp, por que que ele não converte, por que que ele não fecha, o problema muito provavelmente está em esquema de follow-up. Então, qual é a mensagem que você deve mandar? Quantas vezes, né, você deve mandar? Todo dia, cada dia? Qual é a sequência que você tem que fazer? E também o que não fazer quando você recebe esse contato pelo WhatsApp. Por exemplo, demorar muito para responder. E no final da live vai ter um QR Code e depois a gente vai deixar no link da descrição do YouTube para vocês baixarem um script de follow-up, tá? Que a gente chama de swipe file. Vocês vão poder copiar e colar e ele tem uma régua de nutrição de leads pelo WhatsApp. Mas vamos aos números, né? Aqui veio com zero, né? Mas aqui, ó, são 200 milhões de usuários ativos por mês no WhatsApp do mundo, tá? E aqui no Brasil, a gente tem 87% das pequenas e médias empresas dizendo que eles têm uma melhor comunicação com os clientes por causa do WhatsApp. Olha, comparado o WhatsApp com outros canais de nutrição de leads, como que o WhatsApp performa melhor? A taxa de abertura das mensagens é de 98% contra 22% de e-mail, 45% de mensagem por SMS e quem ainda faz ligação tem de 3 a 5% de taxa de atendimento. Eu tô com um cliente agora que só faz ligação fria e é um horror a conversão desse cliente, tá? A gente está tentando mudar a abordagem dele por WhatsApp e por e-mail, porque é um cliente corporativo B2B. Olha a taxa de resposta. Quando você recebe uma mensagem do WhatsApp do seu cliente, e aí você responde para ele e ele te responde, são 45% que respondem a mensagem. E eles demoram mais ou menos 3 minutos lendo as mensagens, porque o WhatsApp é um canal de mensagens curtas, né? O e-mail, ele tem taxas de respostas piores, o SMS e a ligação muito menores ainda. O que acontece no e-mail é que a gente consegue nutrir os leads mais frios mais frequentemente, ou seja, eles passam mais tempo lendo, porque o conteúdo do e-mail é mais longo, né? Eles leem a mensagem do assunto. Então, se a gente tem os leads mais frios, o e-mail pode ser um bom canal para a gente nutrir esses leads. Mas leads quentes, né? O WhatsApp não tem para ninguém, tá? Então, olha só. Qual é o erro? Então, se eu fosse falar qual que é a parte mais importante dessa live, é essa aqui. Qual é o erro que a maioria das equipes comerciais cometem? É que o vendedor, o representante, o SDR, ele desiste do contato após o primeiro follow-up. E ele já começa na primeira mensagem já querendo fechar logo, ao invés de tentar entender qual é a necessidade desse lead, né? Tem ainda alguns que persistem no segundo contato, apenas 8% chegam no quinto contato. Esses 8% têm uma taxa de conversão de 80%, tá? Então, olha só, o cliente B2B médio precisa de 7 a 12 touch points, ou seja, viu uma mensagem na DM no Instagram, falou pelo LinkedIn, comentou alguma coisa, mandou mensagem pelo WhatsApp, de 7 a 12 pontos de contato. Você quer aumentar a conversão do seu WhatsApp? Tem uma notícias para quem demora para responder. Você precisa ter até 5 minutos de resposta, no máximo. Se você fizer isso, você tem 9 vezes mais conversão. Graças a Deus, hoje a gente tem a IA,
Então, se a gente tiver um caminho de nutrição com IA, a gente vai conseguir melhorar essa taxa de respostas em até 5 minutos, sem aumentar o headcount, né. E resposta de 1 hora já diminui bem mais, né, mas a gente tem até 7 vezes mais de qualificação, né. E se você não faz essa régua de follow-up com o lead no WhatsApp, 80% deles quase não convertem. Quantos contatos são necessários? Olha só, primeiro contato é o contato imediato, até 5 minutos após o lead chegar. Você vai fazer uma apresentação, mas uma proposta de valor curta, 2 linhas. 24 horas depois, você manda um conteúdo de valor, você não tenta vender nada, você aplica o contexto dele. Olha, aquele seu problema que você me falou, olha esse artigo, olha esse apresentação, olha esse vídeo. 48 horas depois, uma pergunta consultiva. Não é assim: "Olha, se você fechar hoje eu te dou desconto". Fala: "Olha, e se você pudesse resolver esse problema hoje", né, sem tentar vender ainda. Mandar um case, uma prova social entre 3 e 4 dias após o primeiro contato, né, mostra um resultado que um cliente similar a esse lead teve. No Entre 5 e 6 dias depois, você manda uma mini proposta personalizada para aquele cliente. No sétimo ou oitavo dia, antecipe as objeções: "É caro, não tenho tempo e vou pensar". Depois de 9, 10 dias, sim, use gatilho de urgência e escassez legítima. Para quem aí acha que não existe gatilho de urgência gatilho de escassez, isso existe, já está comprovado há mais de 40 anos. Pesquisador de psicologia das vendas mais famoso do mundo, Robert Cialdini, escreveu um livro, Persuasão, e hoje ele está numa versão nova que chama Sete Leis da Persuasão. Ele fala tanto de gatilho de escassez como gatilho de urgência, tá? E mesmo assim, se o lead não fechar, continue com o nurturing de longo prazo, ou seja, planta algo, convida para um café, manda uma informação, pergunta como ele está, sem querer vender nada nesse momento para manter a sua marca na cabeça dele. Então, ó, o que não fazer dentro do WhatsApp. A Lara que montou essas telinhas aí, porque são prints que eu mandei para ela colocar nos slides. Então, olha só. Oi, viu o anúncio do curso? Tenho interesse. Qual é o valor? 6 horas depois, o vendedor responde: "Oi, tudo bem? Posso te ajudar?" Nem respondeu o que o cara perguntou, né. O lead já falou: "Ó, já fechei em outro", né. Se você responde em mais do que 5 minutos, você tem uma chance 9 vezes menor de fechar. Se você respondeu após 1 hora, o cara já pesquisou os concorrentes e tomou uma outra decisão. E se a resposta for após 24 horas, é quase impossível recuperar, né. Qual é a solução? Mandar uma resposta automática. Se você não tem automação de IA, usa a própria resposta automática do próprio WhatsApp, tá? Manda uma mensagem que segura o lead, direciona para uma landing page, para ver um vídeo, alguma coisa assim, para que ele dê tempo de você entrar em contato com ele, né? Então, ó, não use respostas genéricas, copia e cola nem do meu swipe file. Pega esse swipe file e transforme ele em algo que você possa utilizar. Outra coisa é a abordagem fria e agressiva. "E aí, vamos comprar? E aí, vamos comprar? E aí, tem isso aqui?" Pô, para de mandar mensagem, né. Sempre personaliza, usa o nome da pessoa corretamente, lembra do contexto que essa pessoa te mandou mensagem. Antes de vender, pergunte, qualifique. E use gatilhos de urgência e gatilhos de escassez, se for baseado na realidade, né. Se tiver vaga limitada, se não tiver, não fala. Se tiver data, bônus limitado, usa, mas com ética. Quais são os 3 pilares da venda consultiva no WhatsApp? Os primeiros 3 passos são aquecer, né, criar conexão, entregar valor, despertar curiosidade. Nesse hora não faz peso, nessa hora é descoberta, diagnóstico, rapport, tentar entender qual que é o momento do seu cliente. Contatos 4 a 6 são contatos de nutrição, no qual eu vou estar aumentando o nível de consciência da pessoa, eu vou estar mostrando para ela por que que é a minha solução e por que que aquele problema dela é tão urgente. E a gente também quebra as objeções antecipadamente. Então a gente usa prova social, case, pode mandar proposta e antecipa as objeções. E nos contatos 7, 8, 9, 10, aí a gente usa gatilhos de conversão. Urgência legítima, facilita a decisão do cara, oferece garantia, né? Fecha com cuidado.
80% das suas mensagens deve ser sobre a situação do seu cliente, não sobre o seu produto, tá? E no final aqui vai ter um arquivo para vocês baixarem, para vocês copiarem, colarem, transformarem esse, funil de vendas consultivas pelo WhatsApp, usarem para o seu negócio. Então, ó, printa isso aí agora, copia para a sua equipe de vendas e fala para eles estudarem isso amanhã. Responda em até 5 minutos. Use o áudio com personalidade. Não vai me mandar podcast, 5 minutos. Entre 60 e 1 minuto e meio é importante. É importante também que você tenha vários CRMs que podem usar disparo de áudios, no qual você coloca, por exemplo, aqui a gente tem um áudio meu que a gente manda para os clientes. Então, você pode mandar o vídeo ou o áudio mais personalizado. O Se você ainda não fez, faça o perfil do WhatsApp Business completo, foto, bio, site, catálogo e horário, tudo certinho. Uma mensagem, uma ideia. O Gustavo que está aqui assistindo a gente não me deixa mentir, porque ele é copywriter, né? O que tem de gente que escreve e-mail marketing, ou mensagem de WhatsApp, ou escreve post na internet, que tem um monte de mensagem misturada, não faça isso. Uma mensagem, uma ideia. Então, você quer falar do prazo de pagamento? Fala só disso. Você quer falar das características do seu produto? Fala só disso. Você quer falar da dor do cliente? Fala daquela dor e não de 25 dores que ele tem, tá bom? Usa a etiqueta dentro do WhatsApp Business para você organizar o que está acontecendo e não se perder quando todas aquelas mensagens forem para baixo. A minha solução nem é usar o WhatsApp Business se você já pode investir num CRM, tá? Sempre personaliza o contexto. Usa o nome dele, lembra o setor dele, lembra o tamanho da empresa, lembra de onde ele vem para tornar as suas mensagens mais personalizadas. Nunca manda PDF ou apresentação na primeira mensagem, tá? Isso mostra que você só quer vender, ok? Então, não faça isso. Sempre termine a sua conversa com o lead com uma, pergunta aberta, né. Você está tentando fazer com que ele fale, não você tentando vender alguma coisa, você quer entender mais dele. Deu 3 tentativas sem resposta e sem visualização, aguarda 7 dias antes do próximo contato. Não fique mandando mensagem toda hora, porque a vida acontece, gente, tem um monte de coisa acontecendo, nem sempre a pessoa vai conseguir te responder. E por isso que o CRM é tão importante para você mensurar e otimizar. Quantos abriram a resposta? Quantos, responderam? Quantos leram? Quanto tempo demorou até fazer a proposta? Tudo isso tem que estar mensurado no seu CRM, ok? E aí tá o QR Code com o Swipe File, que são 8 scripts prontos para vocês utilizarem, tá? Então, peguem aí o QR Code, baixem, o Shopify que a gente fez com carinho para vocês. E se vocês, se interessaram pela, nossa proposta aqui de, como otimizar as suas vendas pelo WhatsApp e você quer aplicar isso na sua empresa, me segue lá no arroba profa.lilian_carvalho no WhatsApp, no Instagram. Me manda um WhatsApp, lá tem meu WhatsApp, que a gente responde em menos de 5 minutos para marcar uma reunião e eu entender o seu momento, tá? Valeu, pessoal, muito obrigada e até a próxima.